Tá ficando cada vez mais feio para o Donald Trump, porque ele entrou nessa disputa totalmente desmiolada com a China e ele foi, nesses últimos dias, simplesmente humilhado pelos chineses. Tá ficando feio. Trump acha que a China vai ceder e a China não está demonstrando que irá ceder, porque a China passou por humilhações muito recentes na sua história milenar. No século XIX é algo recente para os chineses, não para o Brasil, mas para os chineses sim, e eles não vão recuar, a ponto de ameaçarem a Boeing, um setor estratégico para os militares americanos. E a China desafiou Trump, apresentando um crescimento do PIB impulsionado pelas barreiras e pelas tarifas americanas. Em resposta, Trump disse que levou as tarifas chinesas para 245%. Uma birrinha depois das demonstrações de forças da China. O problema para Trump é que, mais uma vez, o cálculo não está explicado. E Trump, ao tentar mostrar para os chineses que ele tem o piu-piu maior, sendo que o piu-piu dele é naturalmente pequeno, a ponto dele não conseguir ver sem a ajuda de um espelho, mostra que ele é um presidente incapaz. Porque toda vez que ele toma uma decisão sem mostrar as suas bases decisórias, ele se enfraquece, a sua popularidade cai e Trump fica cada vez mais ameaçado. Você acha que a China vai ceder para Donald Trump? Você acha que a China está ameaçando? Essa guerra comercial de Donald Trump é uma grande burrice? E o negocinho dele é pequeno como eu imagino que seja? Deixa o like no vídeo se você gostou da humilhada chinesa e se inscreva no canal. A China, pessoal, ela está respondendo Donald Trump à altura e sem demonstrar que vai ceder. Por quê? Os chineses, a gente tem que colocar a China em perspectiva. É um país muito diferente do Brasil. Não somente em termos de povo, continente, língua, cultura, mas principalmente de história. O Brasil, ele foi descoberto, fundado em 1500. A China já existia. Então é um país muito longo, é uma nação longa, historicamente antiga. E no século XIX, há pouco tempo, para os chineses, não para o Brasil, mas para os chineses há pouco tempo, eles passaram por uma grande humilhação, provocada pelos ingleses. E a China está dizendo para o mundo todo, nós não vamos mais ser humilhados. E se Trump acha que ele vai continuar pressionando, ele não vai. O que os Estados Unidos têm que fazer, isso foi um editorial do jornal que divulga em inglês o que o Partido Comunista quer. Falaram o seguinte, é melhor os Estados Unidos pararem de se fazer de vítima com relação a tarifas injustas. Porque os Estados Unidos, eles se beneficiam da globalização, já que eles consomem mais do que produzem. Então é melhor eles pararem de reclamar e virem negociar conosco. Alguns trechos, claro, eu mudei, mas a palavra parar de se fazer de vítima com tarifas injustas, isso foi literal. E parar de reclamar também foi algo literal. Na minha opinião, isso foi uma tremenda humilhação para Donald Trump. Porque, pela primeira vez, desde a consolidação dos Estados Unidos como sendo a maior potência do mundo, eles nunca se viram tão impotentes, e no caso de Trump, literalmente, diante de uma outra nação. Não há o que os Estados Unidos possam fazer. E essa fala da China foi no início da semana. E no mesmo dia, o que o governo chinês fez? Uma nova provocação. Anunciando um crescimento do PIB de 5,4% no primeiro trimestre. Um crescimento acima do que estava esperado e projetado. E mesmo com todas as pressões comerciais impostas, a China conseguiu crescer. E a provocação maior que deixou Trump fulo da vida foi o motivo do crescimento. Qual? As tarifas que Trump tentou impor ou está colocando na China aceleraram a venda e a compra de produtos chineses para os Estados Unidos. E isso fez um boom comercial, aumentando o PIB para além do esperado. Então, no primeiro trimestre, Trump ajudou os chineses a crescerem. E aí, ele tá se mordendo. Ficou fulo da vida. E no dia seguinte, Trump anunciou, via Casa Branca, que a China tem tarifas de até 245% para alguns setores. Como ele fez esse cálculo? Ninguém sabe. Ninguém
sabe como ele fez esse cálculo, só que ele fez 245% de taxas para os produtos chineses em alguns segmentos. E é mais uma vez um cálculo feito pelo governo americano que ele não apresenta a base de cálculo. Quando Trump fez o Dia da Libertação e apresentou os cálculos, ou melhor, apresentou as tarifas, começou a surgir uma desconfiança sobre a conta que Trump fez. E depois foi descoberto que a conta foi de padaria. Aquilo foi tão vergonhoso para o Trump que ele teve que recuar e colocar uma tarifa de 10% universal, um pouco maior para a China, bem maior para a China. Mas há uma desconfiança cada vez mais crescente, porque as decisões de Trump não são decisões tomadas com bases estatísticas. São decisões de um déspota que vem da cabeça dele, ele vai e coloca em voga. Isso para o mercado, como eu já falei para vocês, é muito ruim porque ele gera instabilidade. Qual é o critério decisório de Trump? Não existe critério decisório. É o que dá na cabeça dele. É por esse motivo, pessoal, que agora vocês começam a entender por que seria impossível haver um golpe de Estado no Brasil. Porque o capitalismo moderno não apoia déspotas, não apoia ditaduras. O Peru tentou dar um golpe de Estado e não conseguiu. Por quê? Porque uma economia frágil como a peruana, o capitalismo não quer que haja uma ditadura. Imagina no Brasil, imagina no próprio Estados Unidos. Por quê? Porque quando você tem um tirano, um déspota, um ditador, as decisões vêm da cabeça dele. Ele pode acordar de uma forma e simplesmente mudar as regras, baixar um decreto, e é o que Trump está fazendo. Isso promove muitas instabilidades no capitalismo. E o mercado não quer isso. Por esse motivo, Trump perde apoio. E Trump perde apoio porque ele tem uma política baseada no ressentimento. Trump é um fracassado. Ele foi presidente americano por 2 vezes. Trump tem uma fortuna, ele é bilionário. Mas a fortuna dele perde valor todo ano, porque a fortuna dele é menor do que a fortuna do pai. Ele é um completo fracassado que precisa pagar mulheres para poder ter relações íntimas com elas, mesmo que tendo uma esposa linda, maravilhosa, que mesmo com uma idade já mais avançada, permanece, o que para muitas pessoas é um elogio, jovial, bela. A idade para a esposa de Trump foi muito generosa com ela. E mesmo tendo uma esposa lindíssima, Trump precisa pagar. E é por isso que ele foi condenado e ele é um bandido ocupando a presidência dos Estados Unidos. Porque ele é um fracassado. Ele venceu Joe Biden. Ele conseguiu a sua revanche, vencendo Kamala Harris. Mas ele quer espizinhar, ele quer perseguir. O ressentimento, que é a força motriz da extrema-direita, não somente no Brasil, mas no mundo todo, afunda Donald Trump. Como afunda Bolsonaro, como afunda os bolsonaristas. E a China, se Trump acha que ela vai... Não vai. Porque se Trump quer ser um ditador, o governo chinês é um governo que não tem alterações de poder. O governo chinês vai aguentar Trump. Por quê? Porque é um país milenar. O que são 4, 5 anos para um povo que tem milhares de anos, milhares de anos? Não tem jeito. Para vocês terem uma ideia, o que Trump quer fazer? Trump, ele quer acabar... A China domina os mares. Isso é uma verdade. A China acaba dominando todo o comércio marítimo do mundo, praticamente. Então o que Trump quer fazer? Trump quer impor tarifas para acabar com esse, entre aspas, monopólio do comércio marítimo chinês. Então ele quer colocar tarifas para todos os portos americanos para os navios chineses. Todo navio chinês chegar nos Estados Unidos tem que pagar $1 milhão. Sabe o que a China fez? Seguinte, vocês vão fazer com graça? Se vocês fizerem graça, nós vamos tributar a Boeing. Nós vamos suspender os contratos com a Boeing. E aí? A Boeing, e começou já a elogiar a Embraer. A China tem piscado horrores pro Lula, tá tudo feliz, né? Claro. Porque a Boeing, ela é estratégica para os Estados Unidos por conta de toda a aviação comercial, mas também para o poderio militar. Tem uma importância militar. Então vocês querem ameaçar meu domínio dos mares? Ok, eu estou ameaçando o seu domínio aéreo. Não mexam comigo. Trump, sente comigo e negocie de forma respeitosa. Isso, literalmente, foi o que foi falado pelo governo chinês. Vamos negociar de forma respeitosa. Estamos dispostos a negociar. Mas pare de dar chilique. Ficou feio. Foi humilhante.